Bom dia, igreja! Vamos acordar, vamos despertar, aprender mais uma lição da palavra de Deus. Chegamos ao final da nossa revista e chegamos ao final do ano. Última semana, última lição. Mas não para por aí não, domingo que vem terá a nova. E em nome de Jesus você vai estar com vida para estar aqui no próximo domingo aprendendo mais ainda da palavra de Deus. E você já é um vencedor, já é uma vencedora por estar permanecendo firmemente, fielmente, 13 domingos aprendendo a palavra de Deus. Eu tenho certeza que foi de grande valia, de grande riqueza para a sua vida, para o seu conhecimento. Nós estudamos esses montes, como eu tenho falado, alguns montes que passaram despercebidos, que a gente leu sobre ele, mas não estudou sobre ele, não aprofundou o que aquele monte traz de ensino para nós. E nessa sequência de 13 lições foi diferente. Nós estudamos, nos aprofundamos, vimos o que realmente aqueles montes podem trazer de experiência para a nossa vida. E eu tenho certeza que você cresceu muito em conhecimento, assim como eu, e Deus está muito alegre pelo seu desempenho, pelo seu esforço, porque você levanta no domingo, se arruma e vem preparado para aprender a palavra de Deus. Você vem com seu coração voltado com esse propósito. Então Deus tem se agradado muito da sua disposição e coragem para aprender a palavra dele. Amém? Então tá bom. Então Deus está feliz contigo, eu estou feliz também. Vamos lá, ó. Lição 13. Monte Sião, o monte da firmeza. E diz assim em Salmos 125, 1, 2: Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. E Salmos 48, 1, 2 diz: Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alto e belo. Alegria de toda a terra é o monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Feche seus olhos. Senhor Deus, te agradecemos, ó Pai, pela leitura da tua palavra. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos encorajado. Então, nesta manhã, ó Deus, fale conosco, ensina-nos, ó Pai, instrui, ó Deus, os nossos corações, a nossa mente, como diz no monte de hoje, Pai, o monte da firmeza, que possamos ser firmes na tua palavra, firmes na tua presença e firmes como servos teus em nome de Jesus. Amém. E aí diz assim, ó, primeiro tópico: o monte Sião nos aponta um local santo. Então a gente já vê que o monte Sião é um local santo. Nós sabemos que Deus, ele prioriza a santidade. Ele deseja de nós isso porque ele é santo. Então, nós vamos ver que esse local vai nos mostrar que ele é um local santo. O Monte Sião, ele está localizado lá no sul de Jerusalém, fora das muralhas, e ele está próximo ao local onde Davi construiu sua fortaleza, motivo pelo qual até os dias de hoje ser denominada de cidade de Davi. Então Monte Sião está lá. Uma vez que a Arca da Aliança ficou ali,
até que o templo tivesse a sua obra finalizada por Salomão. Você lembra disso? No Monte Moriá. Aquele local passou a ser denominado como Santuário de Deus. E lá em Salmos diz assim: que do seu santuário lhe envie socorro e que desde Sião o sustenha. Então a gente vê que é o santuário de Deus. Então o monte passou a ser designado como Monte Santo, assim como foi profetizado por Zacarias. E olha o que Zacarias profetizou: assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém será chamada de cidade fiel. E o monte do Senhor dos Exércitos será chamado de Monte Santo. Então nós vemos santidade nesse monte. Zacarias profetizou isso. E foi para esse monte onde Davi reinou, que o reinado de Jesus foi profeticamente registrado. Olha a próxima profecia: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Então nós vemos que o monte Sião, foi ali que que o reinado de Jesus foi profeticamente registrado. Nós vemos só santidade em cima desse monte. Era ali denominado Santuário de Deus. Deus é santo. Então o Monte Sião não é um monte corruptível, não é um monte difamado, não é um monte aonde acontece qualquer coisa que se queira. Por quê? É um monte denominado Santuário de Deus. E o Santuário de Deus não pode ser diferente de um local santo, porque aonde Deus habita há santidade, pois Deus é santo. Com o derramamento do Espírito Santo, passamos a ser o quê? Santuário de Deus. E diz assim em 1 Coríntios: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então nós temos que viver em santidade. Por quê? Sem santidade não poderemos ver o Senhor. Isso está escrito em Hebreus 12:14. Então, da mesma forma que nós encontramos santidade no Monte Sião, porque o Monte Sião é o santuário de Deus, nós passamos a ser o santuário de Deus a partir do derramamento do Espírito Santo. Então não podemos ser nada diferente de santos. Nós precisamos buscar santidade porque o Espírito de Deus habita em nós. Então não podemos ser diferente disso. Nós precisamos olhar o Monte Sião, denominado ali Santuário de Deus, o local registrado ali, aonde o reinado de Jesus foi registrado, foi imposto. Então nós vemos que na nossa vida aceitamos a Jesus. Nós deixamos Ele fazer morada. Então Ele não pode morar em um lugar que seja diferente de santo. Ele não pode morar dentro de um lugar que somos nós, porque nós passamos a ser o santuário de Deus. Ele não pode habitar ali se dentro de nós oferecemos o que é contrário a Deus. Coisas pecaminosas, coisas corruptíveis, coisas que desagradem o Senhor. Nós precisamos buscar santidade, porque quem habita em nós é santo. Amém, igreja? Então, nós somos templo do Senhor. Nós somos santuário do Senhor. Ele é santo. Ele quer ver santidade em nós. Agora nós nos tornamos o Monte Sião, o santuário de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em cada um de nós. Então nós precisamos
buscar santidade para que Deus habite, porque Deus não vai ficar em um lugar que não seja santo. 2. O Monte Sião nos aponta a um local de reis. Já vimos que é um local santo. Agora nós vamos ver um local de reis. Lucas 22, 10, 12 diz: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água. Sigam esse homem até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e ali façam os preparativos. Então Jesus, às vésperas da morte dele, decidiu participar da ceia pascual com os discípulos. E isso ocorreu aonde? Em uma espaçosa sala de jantar. Cenáculo vem do latim, que é coenaculum, que significa ceiar, jantar. Então, por isso que a gente sabe que Jesus foi para uma sala de jantar, né? Uma sala espaçosa ali, ceiar com os seus discípulos, às portas da sua crucificação. Então, Jesus escolheu aquele local e não foi por acaso. Nós vemos aqui que ainda que os discípulos não soubessem, sob o aposento inferior daquela sala, a sala onde foi a ceia, a última ceia de Jesus, estava enterrado o rei Davi. Somente no século XII é que eles descobriram o túmulo real, aquele túmulo do rei Davi. E aí descobriu que Jesus fez a ceia na sala que ficava acima, né? Davi estava enterrado mais lá para baixo. E Lucas 22, 20 diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Então Jesus escolheu fazer essa nova aliança com a humanidade, e o local que ele escolheu foi esse, acima, em cima do túmulo do rei Davi. Esse foi o local da última ceia. Jesus Cristo, ele instituiu essa nova aliança, e lá jaziam os restos do rei Davi, cuja aliança Deus estabelecera como sendo incondicional e perpétua. Diz assim: quando os seus dias se completarem e você descansar, isso é para o rei Davi, com os seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino, segundo Samuel. Então isso não pode ter sido mera coincidência, não foi por acaso. Jesus escolheu o lugar aonde estava enterrado o rei Davi, e havia isso falando: quando se completarem os seus dias e você descansar, Davi, levantarei o seu descendente, estabelecerei o seu reino. E ali estava Jesus, trazendo a nova aliança para a humanidade, trazendo aquele ato de amor que nós somos eternamente gratos por esse gesto de amor que Jesus fez por nós. Então nós vemos que isso não foi coincidência. Jesus sabia o local que estava escolhendo. Ele sabia que o rei Davi estava enterrado lá embaixo. Ele sabia que tinha essa fala de que quando Davi morresse, se levantaria essa descendência, seria perpetuado aquele reino daquele descendente, e ele estava lá para juntar
todas essas questões. E assim a gente vê como o nosso Deus é soberano, como o nosso Deus tem controle de tudo. O nosso Deus não é pego de surpresa. Ele não fica sem saber as coisas. Por mais que a gente não conte para ele, ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe o que vai acontecer. Porque ele é Deus. Ele é único, é suficiente. Ele não precisa que ninguém diga. Ele não precisa que ninguém faça por ele. Pois é ele que faz tudo. Então nós vemos aqui o Monte Sião é o local de reis, e estava lá aquele grande rei morto e o outro rei que veio morrer por nós para nos dar vida. Tópico 3. O Monte Sião é local da última ceia e do derramado Espírito Santo. 50 dias depois daquela Páscoa, o termo 50º em grego, Pentecostés, iniciou-se o cumprimento da promessa de Jesus, anunciada séculos antes por Joel. Olha o que Joel falou. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2, 1, 4. Que local significativo, que local intenso, que local transformador. Então a gente vê o Monte Sião representando aqui esse grande acontecimento, o derramamento do Espírito Santo. Então nós vemos que além de ser um local santo, um local de reis, a gente vê que esse grande acontecimento, e graças a esse grande acontecimento, nós agora somos templo do Espírito Santo. A gente vê como o Monte Sião tinha uma grande importância, tem uma grande importância nessa história, porque nós vemos que o Monte Sião estava ali, reservado para o momento mais especial, na última ceia, aquela nova aliança conosco, e estava ali para derramar também o Espírito Santo. E por isso que agora nós temos esse Espírito Santo habitando em nós, porque nós temos agora o privilégio de ter o Espírito Santo conosco. Então nós vemos que é um local que tem um grande significado. O Monte Sião, ele tem grande significância ali na Bíblia, para nos ensinar que temos que ser santos, para nos ensinar que Deus sabe o que está fazendo, Ele sabe escolher o lugar, Ele sabe aonde Ele vai te colocar. Você entra às vezes em algum lugar, ou vai em algum lugar, ou está presente em alguma situação, e às vezes você fica assim, por que eu estou aqui? Ou por que eu vim? Não sei, né? Mas Deus preparou aquela situação. Era Deus que estava no controle e te levou, e te guiou, e fez você querer ir. Porque Deus conhece o nosso amanhã. Deus sabia que aquele lugar tinha que ser o lugar da última ceia. Deus sabia que aquele lugar tinha que ser o lugar do derramamento do Espírito Santo. Porque Ele, como eu já falei, Ele não é pego de surpresa. A gente é. Às vezes a gente para e pensa assim, poxa, nem imaginava isso.
mas Deus já sabia. Nossa, eu nem esperava por isso, mas Deus já sabia. Deus tem o controle da sua vida. O que você faz, às vezes, sem nem perceber, aí você vê o resultado de Deus ali, aí você fala, foi Deus. Foi Deus, porque é Deus que está movendo a sua vida. É Deus que tem te conduzido. Deus trouxe você aqui pela manhã. Não é porque você, eu estava com preguiça e tal, eu não queria mais dormir, perdi o sono, fui lá para a igreja. Não, Deus marcou encontro contigo. Ele veio, Ele te trouxe aqui para você ouvir que o Espírito Santo dele habita em você e você é templo do Senhor. Ele queria que você escutasse isso nessa manhã. Então, por quê? Ele conduz os seus passos. Ele te direciona. Ele te instrui. Ele é o dono de tudo. Então, você fica às vezes pensando que não sabe, está perdido, está ali confuso. E Deus está só conduzindo a situação. Os discípulos não sabiam que estavam ceando em cima do túmulo de Davi, mas Deus sabia. Então tem coisa que a gente não sabe o que está acontecendo, porque os nossos olhos não são capazes de entender, porque é algo espiritual que está acontecendo. Ali havia uma promessa, ali havia uma palavra dizendo do reinado ser erguido ali, de ser firmado ali. Havia algo muito além do entendimento humano. E aí a gente só bate mais uma vez na tecla de que nosso Deus é perfeito, faz tudo perfeito. A gente erra, a gente é imperfeito, mas o nosso Deus não. E conclusão. A lição hoje está tipo final de ano, né? Quando chega dezembro parece que o ano tá mais ou menos assim. A lição já está dessa forma. Foi bem curtinha, só 4 tópicos. Conclusão. O Monte Sião nos aponta um local de firmeza. Aí é aí que Deus fala contigo. Não, já começou no início, né? Já falando pra gente que nós temos que ser santos, porque nós somos templo do Espírito Santo. Tem que haver santidade na nossa vida. E aí agora ele vai falar pra gente que tem que ter firmeza também. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Tem até música, né? Os que confiam no Senhor. Quem é antigo sabe, mas quem é novo também sabe. Não estão cantando muito mais hoje em dia não, mas essa música foi bem batida, então todo mundo conhece. Quando Davi escolheu aquele lugar para estabelecer a sua cidade e fazer dali a sua fortaleza, isso foi por vários motivos. Entre esses vários motivos foi a sua firmeza. A firmeza do monte. Olha o que diz. Apesar de tremores de terra que eram sentidos em vários locais, a fama do monte era que tal lugar era inabalável. Aí você imagina, treme em tudo quanto é canto, mas o Monte Sião é inabalável. Está sacudindo em qualquer lugar ali, mas o Monte Sião é inabalável. E nós estamos vendo hoje na nossa lição que nós temos que ser como o Monte Sião, inabalável. Pode rachar ali, pode tremer aqui, pode vir o tsunami lá, pode vir o vento Katrina, sei lá o que, para cá, mas você tem que ser inabalável, amém? Você tem que ser como o Monte Sião, um monte firme. Davi olhou para aquele monte e pensou o quê? Vou estabelecer a minha fortaleza aqui. Vou fazer dessa cidade a minha cidade. Por quê? Em todo lugar tem tremor, em todo lugar estão se abalando, tem disse-me-disse, tem fofoca para lá, tem intriga lá. Mas esse Monte Sião é inabalável. Esse Monte Sião
não está sofrendo os tremores que estão na redondeza. E é assim que nós, servos de Deus, temos que ser. Nós temos que ser firmes e inabaláveis. Deixa a vizinhança lá na fofoca, deixa a redondeza lá no racha, deixa a circunferência, o pessoal da lateral trazer a divisão, mas você é o Monte Sião que é firme no Senhor, porque os seus olhos estão te conduzindo não para o que o homem vê, mas você vai muito além. Você está vendo a sua salvação, você está vendo a sua entrega com Cristo, a sua intimidade com o Senhor, e aí você se torna inabalável, porque pode passar o vento que for na sua vida, você sabe o Deus que você serve, pode vir a tempestade que for, você sabe em quem você tem crido. Então seja como Monte Sião, seja inabalável, seja firme, para que Deus olhe assim como Davi olhou. Davi olhou para o monte e falou: vou fazer minha fortaleza aqui, que esse monte é inabalável. E Deus olhar para você e vai falar: não, eu vou entrar nesse monte, eu vou fazer morada nessa vida, porque Ele é inabalável, Ele não me abandona por qualquer coisa, Ele não me deixa por qualquer situação, não vira as costas para mim só porque está sofrendo uma situação, não. Você é firme, você é inabalável, você está ciente que o Deus que você serve não falha. E apesar dos tremores, em vários locais, o Monte Sião era um local inabalável. O Monte Sião nos lembra de coisas inabaláveis na vida do salvo, assim como ele, o monte. Primeira coisa, devemos ter um espírito inabalável. Diz assim em Salmos: cria em mim, ó Deus. Quase que eu cantei. A gente fica com a música na cabeça. Cria em mim, ó Deus. Eu quase cantei. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então, primeira coisa que o cristão, o salvo, o servo do Senhor tem que ter um espírito inabalável. Dessa forma, coração puro, espírito inabalável. Canta essa música, faz essa oração quando você levantar. Cria em mim, ó Deus. E tu já canta e já vai pedindo para você ser inabalável. Nós também temos o que? Após as batalhas espirituais, devemos permanecer inabaláveis. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir o dia mal e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Tá passando na luta, como diz aqui, depois das provas, depois das batalhas, você precisa permanecer inabalável. Porque tem pessoas, existem pessoas que estão sofrendo e estão passando por aperto, estão passando na moenda, aí lembra de Deus. Aí se apega, clama, ora, jejua, se põe na presença do Senhor, faz uma aliança com Deus. Eu vou te servir, eu vou ser fiel, não vou te abandonar, vou ser um servo bom e fiel. E aí quando tudo passa, como diz aqui, depois que passa a batalha espiritual, esquece de se tornar inabalável. Esquece que buscar a Deus não é só na luta, que nós temos que buscar o Senhor depois, lembrar de voltar para agradecer, de chegar lá tipo os leprosos, que todo mundo foi embora, ninguém voltou, só voltou um. A gente tem que ir se dedicando ao Senhor, tendo intimidade com Ele. Vai ter luta, vai ter batalha espiritual para a tua vida. E aleluia por isso, é sinal de que você está pertinho do Senhor, fazendo a vontade dEle. Então fique inabalável. Está na batalha? Inabalável. Passou a batalha? Inabalável. E, por fim, devemos nos manter firmes
na obra do Senhor, produzindo frutos em todo tempo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Gente, então a Bíblia é muito clara. Nós temos que ser firmes, inabaláveis e abundantes na obra do Senhor. Nós precisamos produzir frutos. Nós precisamos fazer a obra do Senhor. Não podemos apenas ser salvos e acabou. Eu já estou salvo, vou sentar na cadeirinha da igreja e vou esperar Jesus voltar. Não, gente. Não é assim. A Bíblia é clara, precisamos ser abundantes na obra do Senhor. O nosso trabalho não é em vão. Então, não fica parado esperando Jesus voltar, não. Vai à luta, arregaça a manga e fala: Deus, eis-me aqui. Usa-me. Aonde o Senhor quer que eu seja usado? Em que parte o Senhor quer que eu trabalhe? Como o Senhor quer que eu seja abundante na sua obra? E faça, gente. Vá pregar o evangelho, vai falar de Deus, vai ser bom, vai cuidar das viúvas, vai cuidar dos órfãos, vai ali ajudar uma pessoa que está passando por necessidade. Gente, abundante na obra do Senhor. A obra do Senhor, ela é imensa. Deus tem muita coisa para ser feita. Ele precisa de trabalhadores. Então, não fica limitado. Não se prenda apenas em mas eu nem sei pregar direito. Não se prenda. A obra do Senhor não é só ficar pregando, não. A obra do Senhor, ela é vasta. Ela tem muita coisa para ser feita. Então, a Bíblia deixou bem claro para a gente em 1 Coríntios: seja sempre abundante na obra do Senhor. Não podemos mudar a nossa vida, né? Fomos salvos, somos nova criatura, e guardar isso pra gente. A gente precisa dar fruto, a gente precisa fazer. Deus tem que ver que nós estamos aqui para servi-lo. Nós temos que servir o Senhor. Não fique esperando Jesus voltar na varanda de casa. Não, corre atrás. Deixa Deus te usar. Deus quer usar a todos nós. Ele não escolheu uma pessoa para ser usada. Não, Ele escolheu seus filhos para serem usados. Então lembre-se disso. O Monte Sião mostra para você que você tem que ser santo, mostra para você que você tem que ser firme, que você tem que ser inabalável e que você tem que produzir frutos. Você tem que ser abundante na obra do Senhor. Aqui não está falando na casa. Então eu tenho que fazer as coisas na igreja. Não é só isso, não. É óbvio que estar fazendo alguma coisa na igreja é a obra do Senhor também. Mas a obra do Senhor aqui não está limitando a igreja, não está limitando o templo. Você precisa falar de Deus, você precisa cuidar de pessoas, ajudar pessoas, dar testemunho. A sua vida precisa ser testemunho. A sua vida, só em você estar fazendo algo, vivendo de alguma maneira, já traz o testemunho de Deus para a pessoa que está perto de você. Isso é ser abundante na obra do Senhor. É você estar ali para fazer a obra do Senhor. Então não seja aquele tipo de crente que não faz nada. Não, mas não vou me envolver, porque nada. A Bíblia é clara, o trabalho de vocês não é vão. Não é. Alguma coisa está acontecendo porque você está fazendo. Alguma coisa Deus está agindo através de você, que resolveu levantar da cadeira e arregaçar a manga. Então, Monte Sião,
Nesta manhã eu te digo, produza frutos, seja abundante na obra do Senhor. Não guarda a salvação para você e pronto. Eu já estou salvo. Os outros que procurem a Deus, não. Vai ser útil na casa do Senhor. Vai ser útil fora da casa do Senhor. Deixa Deus te usar. Firme, inabalável, abundante na obra do Senhor. Não se limite e não limite o agir de Deus na sua vida, porque ainda tem isso, tem muito crente que limita o agir de Deus na vida dele, porque não permite que Deus faça, não permite que Deus atue, porque Deus quer fazer e ele está sempre travando. Não vou não. Não, mas é lá. Poxa. Mas é com... não. Mas vai juntar? Não vou não. E você vai travando Deus de agir na sua vida. E aí Deus fica lá no céu te olhando, com uma vontade de dar um peteleco na venta assim, e falando assim, caraca, eu quero te usar, vai lá. Levanta dessa cadeira, acorda, vai para a igreja. Tem gente lá que quando te olhar vai falar assim, tá valendo a pena, porque se fulano tá conseguindo vir, eu vou também. Então, às vezes, um simples passo que você dá, você salva vidas. Uma simples atitude que você tem, traz pessoas para perto de Deus. Não limite o agir de Deus na sua vida. Não se limite nas mãos do Senhor. Deixa Ele te usar. Isso é bíblico, não sou eu que estou falando não. A Bíblia te disse hoje nessa manhã, seja firme, inabalável e sempre abundante na obra do Senhor, porque o seu trabalho não é vão. Está acontecendo. Deus está fazendo através da sua vida. Então, Deus, eis-me aqui, eu quero ser usado. Me instrui, me mostra, me capacita, me dá entendimento. Eu vou lá, eu vou fazer, porque o Senhor quer me usar. Ele quer te usar. Seja usado. Amém, igreja? Então vamos ser Monte Sião, inabalável, firme, abundante e santo, porque você é templo do Espírito Santo. Levante agora, alegre, porque agora você estudou esses 13 montes, o horizonte vertical, e você está apto para ser usado pelo Senhor. Você hoje está capacitado para ser instrumento na mão do Senhor. Então seja, não deixa de fazer, não deixa de ser usado. A obra do Senhor precisa de você. Então seja usado. E não deixe de vir ano que vem. Já é ano que vem, tá? Domingo, ano que vem, para você continuar aprendendo ainda mais. Aqui você já descobriu como você tem que ser. Esses montes ensinaram como você tem que ser. E agora você vai descobrir a equipe de Jesus e se você se enquadra nela. Se você também está formando a equipe. E se não está, você vai aprendendo que depois tu se encaixa e Deus ajuda e levanta lá e faz, volta para cá, tu está indo para o lado errado, vem. Então, não deixe de estudar a palavra de Deus. E não deixe de entender que você é instrumento. Você é salvo, você o aceitou, Ele te perdoou dos seus pecados, te fez nova criatura e agora você e Ele são um só. Amém, igreja? Feche seus olhos. Oh Deus, muito obrigada, Pai, por esse ensino. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos instruído. Estamos, ó Pai, aprendendo a sua vontade, aprendendo aquilo que o Senhor quer para nós, ó Deus. Continua trabalhando no nosso meio. Pai, nós queremos, ó Deus, fazer a sua vontade. Não queremos, ó Deus, ficar travados, ficar inseguros, ó Pai, achando que não temos que fazer, achando que não somos capacitados, ou pensando, ó Deus, que não somos escolhidos para a tua obra. Somos sim, Pai. Todos nós fomos chamados para a tua obra, fomos separados, ó Deus, para fazer a tua vontade. Então, Deus,
nessa manhã, ó Pai, o último domingo de 2021, eu declaro, ó Deus, para toda a tua igreja, todos que estão me ouvindo, que nós seremos inabaláveis, nós seremos firmes diante de ti e nós seremos abundantes na tua obra. Senhor, não queremos ser limitados e nem te limitar, Pai. Faça a sua vontade no nosso meio. Levanta homens e mulheres, ó Pai, dispostos a te servir, dispostos a Deus a estar ali sendo teu santuário e não se estremecendo com a redondeza. Queremos ser como o Monte Sião. Habite em nós, ó Pai, e que somente o Senhor tenha domínio na nossa vida. Abençoa, Senhor, essas vidas que estão agora desse lado, e eu não tinha percebido. Abençoa, Senhor, essas vidas em nome de Jesus. Tira, Senhor, todo impedimento. Tira, Senhor, tudo que não provém de ti. O ano está acabando, ó Pai, mas que a esperança dessas pessoas, a fé dessas pessoas não se acabe, Deus. Que eles possam continuar confiando no teu agir e sabendo que o Senhor tem o melhor para essas vidas. Senhor, repreende, Pai, toda armadilha de Satanás. Repreende, Senhor, tudo que o diabo tentou fazer sobre essas vidas, porque o Senhor é o dono delas, ó Deus. O Senhor pode reverter qualquer quadro. Então entregamos essas vidas em tuas mãos, ó Deus, confiando no teu poder, confiando que o milagre vai acontecer e eles irão glorificar o teu nome. Leva-nos, ó Deus, para a nossa casa, guardados e protegidos, ó Deus. Tira, Pai, qualquer coisa que possa acontecer no meio do caminho e que nós possamos chegar na nossa casa em paz e ter força, ter firmeza, Senhor, para retornar ao culto das 18 horas, em nome de Jesus. Amém. Não saia correndo. Olhe para o seu irmão, sua irmã que está do seu lado. Convida para o culto de logo mais e seja firme. Venha ser abundante na presença e na obra do Senhor.